Você já se sentiu solitário? O que esse sentimento te causa? Bom, dependendo do seu tipo de personalidade ou até visão de mundo, a solidão pode ser interpretada apenas como solitude. De qualquer forma, solidão sim é um sentimento bem destrutivo, porque por princípio o ser humano ele é um ser social. Sobrevivemos, tivemos sucesso como espécie. Dominamos o fogo, criamos ferramentas, montamos estratégias, caçamos em grupo presas cada vez maiores, subjugamos nossos predadores. Nosso grupo cresceu. Eliminamos a concorrência. Não é à toa que viramos a espécie mais bem-sucedida do nosso planeta. Pois pela comunicação criamos laços com nossos semelhantes. É por isso que buscamos interações. Temos sede de ser aceitos pela tribo, acolhidos pelo grupo. Atenção, aprovação, reconhecimento. E é exatamente por isso que a rejeição, ela machuca. Machuca como se fosse uma dor física. E o porquê disso? Ora, veja bem, no passado, o simples fato de ser rejeitado diminuía e muito sua chance de sobreviver. Mas hoje não necessariamente essa é a história. Criamos uma dinâmica complexa. Hoje temos bairros, cidades. Não é difícil a gente se deparar com os nossos semelhantes. Mas ironicamente, rodeado de pessoas, essa vontade persiste. A vontade de pertencer a algum grupo. E é completamente natural, está escrito no meu, no seu, no nosso DNA. Dito isso, pela evolução das nossas capacidades, construímos ferramentas mais e mais complexas. Moldamos os nossos arredores. Casas, estradas, pontes, prédios, túneis, metrópoles. Nos acostumamos com o caos da civilização. Com os cenários sintéticos. Nos acostumamos com o contexto. Tente imaginar esse seguinte cenário. Faz tempo que você está com vontade de assistir aquele filme que está em cartaz, sabe? Então você combina com seus amigos de ir no cinema. No cinema do shopping. A sessão que você escolhe é a sessão noturna. Você assiste, se diverte, chora, ri. Talvez até você tenha achado o seu novo filme favorito.
Quem sabe? Mas quando sai da sessão, você olha pro relógio e vê o horário. São 00:30. O shopping, que até quando você entrou estava lotado, de pessoas indo, vindo com suas famílias, comprando roupas, se divertindo ali no shopping. Devido ao horário, já foram embora. Os seguranças locais estão esperando os últimos consumidores saírem, pois já está na hora de fechar. Aí quando menos você nota, você se vê dentro de corredores grandes, com algumas luzes já apagadas. O silêncio toma conta do local. E às vezes é quebrado momentaneamente pela conversa dos seus amigos. Mas algo naqueles corredores te chama atenção. E você não sabe muito bem o que é. Você se viu, neste momento, num lugar tirado fora de seu contexto. A origem dos espaços liminares é um fenômeno na internet. E ele é um subproduto das imagens amaldiçoadas, ou como o pessoal lá diz, Cursed Images. Em que usuários começaram a compartilhar imagens de lugares normais, ordinários, porém com uma pequena diferença, fora de seus contextos naturais. E a semelhança entre essas imagens está na ausência de pessoas, nos seus horários disfuncionais, na sua estranha normalidade. Como se todos estivessem ausentes. Como se a humanidade simplesmente estivesse desaparecido, deixando apenas rastros da sua passagem na existência. Outro exemplo bem cotidiano poderia ser você ir para um supermercado. Você está fazendo suas compras e de repente você olha para aquele corredor específico e você não vê ninguém. Você escuta as pessoas conversando ao seu redor, mas naquele corredor específico não tem ninguém. Ou até mesmo passar por um parquinho de uma praça durante a noite. Esse sentimento não necessariamente é bom nem ruim, depende muito da personalidade da pessoa que a experiencia. O Diário das Tristezas Obscuras é uma coletânea de palavras inventadas pelo artista John Koenig, que traduzem sentimentos e emoções que as pessoas não conseguem explicar. E nesse dicionário temos a quinópsia, que seria a atmosfera misteriosa e desamparada de um lugar que normalmente está cheio de gente, mas que agora está abandonado e quieto. Criamos esses cenários. Estamos acostumados de ver pessoas indo e vindo por aí. E é exatamente por isso que sentimos isso. Estamos acostumados em ver todos esses lugares repletos de pessoas. A liminaridade também pode estar presente em outros locais, não só fotos de lugares familiares. Pode estar presente também em cenários de desenhos que você assistia quando era criança. Que quando você tira os personagens de tela, você se depara com um lugar tirado também de seu contexto e passa a ter um outro tipo de sentimento. Talvez nostalgia, talvez até um tipo de receio por estar esperando que aqueles personagens que você gosta, que você cresceu junto, apareçam ali de uma forma ou outra. Mas quando você se depara apenas só com o cenário, você também percebe que a liminaridade também está presente em muitas coisas que a gente não faz ideia. Por exemplo, se você nasceu no final dos anos 90, provavelmente alguma dessas imagens vai causar um certo sentimento em você, pois são lugares que estão presentes nas nossas lembranças, nas coisas que a gente assistia, porém que quando a gente tira os personagens de tela, eles tomam um contexto completamente diferente.
também ela é descrita como aquele ponto de transição, aquele caminho entre o ponto A e o ponto B. E é exatamente nesse caminho que às vezes você encontra esse sentimento. E é algo ordinário que você mesmo pode experienciar aí dentro da sua própria casa. Levando em consideração toda essa dinâmica do sentimento liminal, tanto a descrição física quanto a emocional, poderíamos até procurar ela dentro de alguns jogos. Claro, essas ideias funcionam perfeitamente em jogos multiplayers. Porém, existem alguns jogos single players que causam o mesmo sentimento. Mas por enquanto vamos explorar alguns jogos multiplayers que contêm esse sentimento, propositalmente ou não. Você espera que tenha outros jogadores ali em um jogo multiplayer, ou talvez até bots. Porém, esse sentimento ele vem forte, ele vem carregado. Quando você decide por conta própria, sozinho, explorar esses mapas, esses lugares que foram feitos com mais jogadores em mente. Porque inevitavelmente, mesmo conhecendo esses jogos, você espera que outros jogadores apareçam. É por isso que esse sentimento vem tão forte em você. My name is Simon. I'm just an average guy. Nothing special about me. Like someone you don't notice. Someone nobody cares about. Someone left outside. Pois é, meus amigos. Vamos falar um pouco sobre Cry of Fear. Cry of Fear não apenas é um excelente survival horror, como também é uma boa fonte de espaços liminares. Bom, nesse vídeo eu não irei entrar em detalhes sobre todos os aspectos do jogo em si, só irei falar sobre as partes que interessam. E acredito que esse jogo ele merece sim um vídeo à parte. De qualquer forma, vamos dar uma pequena sinopse do Cry of Fear. No jogo, controlamos o jovem adulto Simon Henriksen, que depois de um acontecimento, ele acorda em um beco sem memórias de como chegou ali. E a premissa do jogo é simples. Você apenas tem que voltar para sua casa. Bom, para início de tudo, Cry of Fear ele é uma modificação, ou um mod, para ficar mais simples. Uma modificação para o motor gráfico Gold Source, que é o motor gráfico ali de Half-Life. O primeiro. De qualquer forma, caso você se interesse, saiba que Cry of Fear é totalmente de graça. Você pode baixar agora, se você tiver uma conta Steam, e jogá-lo. Cry of Fear, ele é em primeira pessoa, um shooter, né? Sua história aborda alguns tópicos meio delicados. Por isso eu disse que ele merece um vídeo à parte. O fato é, esse jogo, ele tem uma atmosfera tão incrível que eu não poderia deixá-lo de fora desse vídeo sobre espaços liminares. Tem algo nesse corredor.
algo que eu não consigo explicar. Talvez por ele estar parcialmente submerso, e esse tema de fundo ajuda muito na construção da atmosfera. Outro lugar que fica preso em minhas memórias é a parte do puzzle na praça, em que determinada parte do jogo a gente se vê numa praça que tem um puzzle simples ali. Algo naquela praça também mexe muito comigo. Talvez seja até o tom noturno, você não conseguir ver o céu, ou até os prédios de maneira clara, e esse som distante de um avião passando de fundo. Bom, é claro, eu não conseguiria fazer justiça a esse jogo em tão pouco tempo. Então te recomendo aí conferir por conta própria. Mas já vou abrindo um aviso aqui. Se você tem um pouco de sensibilidade com assuntos como ansiedade e depressão, saiba que esse jogo lida com esses tópicos. Então, caso se interesse em experienciá-lo, tenha isso aí no canto ali da sua mente. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Bom, qualquer um que goste da estética dos espaços liminares eventualmente saberia que eu teria que falar também sobre esse tópico. E é claro que eu tô falando da famosa e talvez até controversa Backrooms. Sinceramente, eu não imagino que esse tópico necessite de alguma introdução. Porém, eu vou introduzi-lo mesmo assim. As Backrooms são uma espécie de creepypasta que tiveram a sua origem de um post no 4chan. Se você não for cuidadoso e sair da realidade nas áreas erradas, acabará nos backrooms, onde não há nada além de cheiro de carpete velho e úmido, o interminável ruído das lâmpadas fluorescentes, zumbindo ao máximo, aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias, segmentadas aleatoriamente. Deus te salve se você ouviu algo por perto, porque pode ter certeza de que também ouviu você. Bom, o que dizer sobre esse tema que já não foi destrinchado por completo pela internet? A própria ideia das backrooms é uma ideia até que simples. Porque vamos ser sinceros, as backrooms nada mais é do que... E eu não tô falando isso aqui pra diminuir o conceito das backrooms. Mas as backrooms nada mais são que um labirinto glorificado. Essa ideia foi muito bem produzida. A estética dela, levando em consideração a estética dos espaços liminares, casou perfeitamente e nasceu uma obra sensacional. Porque a ideia das backrooms é de certa forma um isolamento. É a ideia de que não importa onde você esteja, você pisou em falso em algum lugar, você tem uma pequena chance de ir parar ali. E essa ideia de isolamento é o que mexeu com a cabeça de muitas pessoas. A própria frase final do post original: Deus te ajude se você ouviu alguma coisa, que pode ter certeza que ouviu você também. Isso mexe com o terror do desconhecido. Mas como você sabe que a internet sendo a internet, a ideia das backrooms elas expandiram. Do nada virou levels, que o primeiro da imagem original virou level 0, ou o que o pessoal chama de lobby. Desde então começaram a estender o lore, adicionando levels, criaturas, entidades, facções, enfim, o que o ser humano adora fazer, expandir as ideias. Ainda é uma ideia interessante. E caso se interessem, eu recomendo muito assistir a série de vídeo do Kane Pixel, que foi a introdução desse tópico, na verdade.
Antes de entrar nesse tópico, eu quero deixar aqui o meu respeito às pessoas que perderam familiares, amigos e até a própria vida para a pandemia. Você se lembra do tempo dos lockdowns? Claro, muitas pessoas tiveram que ficar em casa, porém nesse vídeo eu não vou entrar no mérito da discussão da pandemia em si. Quero falar mais sobre o sentimento. Se vocês se recordam, muitos de nós ficamos em casa. Porém, algumas pessoas tiveram que sair, mesmo nos lockdowns. E até quem não precisava sair de vez em quando teve que sair um pouco pra fazer uma coisa ou outra. Por esse vídeo se tratar sobre espaços liminares e eu ter falado sobre a quinópsia, também seria importante eu ter que falar sobre o sentimento generalizado que tivemos na pandemia, em que saíamos na rua, às vezes para fazer alguma coisa que precisava ser feita. E se deparamos com ruas vazias, também tiradas de seu contexto. Foi o mais perto que experienciamos de uma quinópsia generalizada. No entanto, se você não se recorda, eu irei mostrar algumas imagens do mundo em geral nessa época. Como já foi mencionado que também parte do Liminal Space é a transição entre o ponto A e o ponto B, eu quero fazer aqui um exercício de pensamento. Algo divisível perpassa os limites do ser. Aceita o transitório. Nada do que é definitivo e dura te pode atingir. Se o espaço liminar se encontra entre o caminho do A ao B, não seria isso também a própria existência? O próprio conceito de presente? Uma visão mais completa das coisas seria o início de tudo. Vamos dizer aqui o Big Bang. E o ponto B seria o final frio do universo que conhecemos. Porém ainda está muito estendido. Vamos diminuir um pouco mais. Vamos falar mais sobre a gente. Mais sobre o indivíduo. O ponto A seria o momento que você passou a existir nesse mundo. E o ponto B seria a sua partida desse mundo. Perceba tudo isso que está no meio. Toda essa linha. Todo o seu amor. Sua raiva. Seus desprezos. Sua felicidade. Sua tristeza. Desilusões. Seus sonhos, concretos ou não. Todos estão no caminho entre a vida e a morte. Nessa linha. Poderíamos sim também dizer que esse próprio espaço de transição seria o presente. O ponto A sendo o passado e o ponto B o futuro. E o que dizer sobre passado e futuro? Passado é uma lembrança. Não existe possibilidade da gente voltar. Porém podemos aprender com ele. O futuro é uma miragem. E por mais que o ser humano consiga prever o que vai acontecer no amanhã, ainda assim é um grande mistério. Já o presente é o momento. É cada passo. É você preso ali naquele espaço de tempo. É um momento que, se você pará-lo eternamente, é o presente.
dizer que isso é o que mais assusta. É que estamos eternamente presos no presente. Sabendo disso, por que não perseguir aquele sonho que mexe com a sua alma? Por que não passar o seu presente com pessoas que se importam com você, com pessoas que você se importa? Por que passar o presente sofrendo por aqueles que não se importam com você? Porque isso é o mais engraçado. A gente está eternamente preso no presente, porém cada passo vira o passado, também cada passo vira o futuro. Por que não observar o universo acontecendo diante dos seus olhos? Ele está preso também no presente. Ele é linear. Prestando atenção nas coisas que vão acontecendo conforme você vai vivendo, você percebe ali em sua frente, diante dos seus olhos, o universo acontecendo e você sendo o espectador disso, assistindo o universo acontecer diante dos seus olhos, sendo um espectador do agora, sabendo que o passado já está para trás. É uma foto, uma fotografia, ou até um quadro. O futuro, um horizonte que eventualmente você sabe que pode chegar lá, mas você não tem certeza. O que é extremamente real e concreto, ironicamente, é o agora. Este momento, que enquanto eu falava também já virou passado. E como o passado ele é produto do nosso presente, por que não moldar o nosso passado? Porque é no agora. É no agora que você vai moldar suas lembranças no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado se você chegou até aqui. Esse vídeo é um projeto que parte da minha paixão pessoal. Eu sou fascinado por esse assunto, sobre os espaços liminares. E não só isso, não leve isso como regra para esse canal. Só para deixar um contexto aqui, o 222 ele é um quadro. Toda vez que eu for abordar algum assunto parecido com esse, tanto de mistério ou até, vamos dizer assim, terror, o quadro vai ser o 222. Mas também haverá vídeos mais normais, digamos assim. Mas de coração mesmo, obrigado por ter assistido. Deu trabalho. Nossa, como que deu trabalho esse vídeo? Ele ficou maior do que eu imaginava ainda. Mas de qualquer forma, mas não é só isso também que eu vou tratar esse canal. Vou falar sobre qualquer coisa, talvez filosofia, modos de pensar, um jogo ou outro ali que eu vejo que vale a pena falar dele. E se você gostou do estilo, do tema, do sentimento que o vídeo passa, pense ali em mostrar para aquele amigo seu, se inscrever ou até deixar um gostei, que isso ajuda, querendo ou não. Eu sei que é chato pedir, mas ajuda. Enfim, de qualquer forma, de novo, muito obrigado por ter assistido. Eu vou ficar por aqui. Eu sou o Pink Black, ou o David Domingues, e a gente se vê na próxima.